Graça e paz, mulheres de Deus, que foram escolhidas para este tempo. Hoje nós estamos no 7º dia do nosso devocional, no qual a leitura está sendo feita em Gênesis do 31 ao 35. E à luz destes capítulos, estaremos trabalhando de volta à essência, quando Deus realinha o coração. Há momentos em que a alma se acostuma a suportar o que já não foi desenhado para permanecer. Jacó viveu tempo suficiente em um ambiente que começou como provisão, mas que aos poucos passou a confundir a sua identidade, a drenar a sua força e a silenciar a sua essência. Deus intervém não porque Jacó estava fraco, mas porque o coração já estava sendo pressionado além do limite saudável. Uma alma que aprendeu a resistir em silêncio, a que chama sobrevivência de fidelidade e permanência de obediência. O discernimento entre vínculos que sustentam e vínculos que adoecem. Há alianças que já cumpriram o seu propósito, mas que, se mantidas, elas começam a ferir quem Deus está formando. Ao conduzir Jacó de volta ao alinhamento, Deus também trata o medo que governa suas decisões. O reencontro com Esaú revela um coração amadurecido. O medo já não dirige seus passos. Ele não foge, não manipula, não se esconde mais. A cura acontece quando a alma deixa de viver em modo de defesa e aprende a confiar novamente. Deus chama Jacó pelo nome que ele mesmo estabeleceu. Não é uma novidade, é um resgate. A identidade não foi perdida, mas estava abafada por anos de tensão, esforço excessivo e ambientes opressores. Deus estava devolvendo ao coração a consciência de quem ele é, para que a história volte a fazer sentido. Por fim, uma alma que precisa reaprender a levantar altares. Altares marcam lugares de reencontro com Deus, onde o coração deixa de negociar a sua fé e volta a viver a partir da presença. Onde não há mais barganha, apenas entrega. Onde a alma se reorganiza, porque Deus volta ao centro. Qual é a raiz desse sentimento? Qual a raiz desse posicionamento? A raiz não é rebeldia, não é fraqueza espiritual. É adaptação prolongada à sobrevivência. Essa pessoa aprendeu ao longo do tempo que, para não perder vínculos, provisões e aceitação, precisava se moldar, suportar e silenciar partes de si. O coração não endureceu por escolha, mas por necessidade. É uma alma que ficou tempo demais em alerta. Biblicamente, isso acontece quando o ambiente exige mais do que nutre. A identidade é pressionada para caber. E a obediência começa a ser confundida com resistência.
A alma entra em modo de manutenção, não de vida, não se vive mais. Por que a pessoa se torna assim? Porque em algum momento, falar custou caro, discordar trouxe perda, descansar pareceu perigoso, confiar totalmente não foi possível. Então ela aprendeu a aguentar em silêncio, negociar limites internos, trocar sensibilidade por funcionalidade, confundir fidelidade com esgotamento. E espiritualmente é quando a fé passa a ser usada como ferramenta de sustentação e não mais como um lugar de encontro. Essa pessoa não é alguém fraco, é alguém forte demais por tempo demais. É a pessoa que segura tudo sozinha, resolve sem pedir ajuda, permanece mesmo sem alegria, chama desgaste de maturidade. Ela não vive em rebeldia, ela vive em desalinhamento interno. Ama a Deus, mas já não descansa nele. Obedece, mas sem leveza. Serve, mas sem altar. É alguém que não precisa de correção dura, mas de permissão para alinhar o coração. Quando Deus devolve o coração ao lugar certo, há um tipo de cansaço que não nasce da dor explícita, mas do excesso de força. É o cansaço de quem sustentou ambientes, sustentou relações, responsabilidades. Aguentou tudo isso por tempo demais, acreditando que isso era fidelidade. Mulheres que aprenderam a permanecer, mesmo quando a alma já estava pedindo descanso. Deus vê esse coração. Ele não chama isso de maturidade plena, chama de sobrecarga silenciosa. Essa ministração não é para te confrontar, é para te aliviar. O Espírito Santo está tocando na raiz de um posicionamento que nasceu da adaptação, não da essência. Quando suportar virou regra, o coração saiu do centro sem perceber. A fé continuou, mas o altar foi ficando distante. Deus não está pedindo que você seja mais forte. Ele está te chamando de volta para perto. Há um realinhamento acontecendo por dentro. Um convite para que o medo deixe de governar as decisões. Para que a identidade volte a respirar. Para que a fé deixe de ser negociada e volte a ser vivida a partir da presença. Não é abandono do que foi construído, é preservação de quem você é. Hoje Deus te autoriza a parar de se explicar, a parar de se justificar, a parar de se adaptar para caber. Este é um chamado para levantar altares novamente. Não como obrigação espiritual, mas como reencontro. Altares onde o coração descansa, onde Deus volta ao centro e onde a alma se reorganiza. Onde não há barganhas, apenas entrega. Onde a fé deixa de sustentar tudo sozinha e passa a ser sustentada pela presença. Se você chegou até aqui carregando mais do que deveria, saiba, Deus não está te pedindo mais. Ele está te oferecendo cura. Cura da sobrecarga espiritual, do medo silencioso e da confusão entre fidelidade e sobrevivência. Receba esse tempo como cuidado. Receba esse reposicionamento como graça. Permita que Deus desenvolva o seu coração e desenvolva esse processo te levando ao lugar certo. Aqui o altar se levanta e a alma finalmente encontra descanso.
E eu quero te convidar a fazer um exame no seu coração. Eu tenho suportado situações que já estão afetando a minha identidade e a minha paz? Eu tenho confundido resistência com obediência? O medo ainda governa decisões que já está me chamando a alinhar? Tenho levantado altares ou apenas seguido em frente sem reencontro com Deus? Vamos orar. Senhor, revela com amor o que está desalinhado e o que está desalinhando minha alma. Cura em mim a confusão entre fidelidade e sobrevivência. Restaura minha identidade onde ela foi pressionada e silenciada. Ensina-me a viver sem medo, governando as minhas decisões. Hoje eu levanto um altar diante de ti. Escolho não negociar a minha fé e volto a viver a partir da tua presença. Reorganiza o meu coração e realinha os meus passos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que o Senhor te abençoe com esta palavra. Que você seja impactada pela presença do Senhor nesta manhã.